Vamos continuar o nosso exercício passando agora à linha D. À linha B. E a linha B diz o seguinte: usar o plano, calculado na linha A, como aproximante linear do elipsoide para determinar um valor aproximado da coordenada do elipsoide Z no ponto x09 e y09. Portanto, o que nós fizemos na linha A foi, tínhamos o elipsoide, tínhamos o ponto 1,14, calculamos o plano tangente, isto aqui no solo a projeção dele é 1,1, e agora nós passamos para um ponto um pouco mais interior, 0,909, ok? O Z no elipsoide seria este, mas nós vamos usar o plano e vamos calcular antes este Z, portanto vamos introduzir aqui algum erro, mas como este ponto 0,909 está suficientemente próximo deste, ou está relativamente próximo deste, nós vamos obter aqui algum erro. Mas enfim, um cálculo deste tipo, para concluir, pode ser útil numa aplicação prática, porque nós calculamos o Z aqui usando a equação do nosso plano, que é uma equação linear, uma equação simples, em vez de usarmos a equação do paraboloide, que é menos simples para fazer cálculos. Já agora, o termo aproximante linear tem a ver com o facto de uma equação geral de um plano em 3D, portanto, ou de uma reta em 2D, a forma que costumamos usar, chamada equação na forma reduzida. Equações destes dois tipos designam-se por equações lineares porque as variáveis envolvidas, elas têm expoente 1, por exemplo, temos aqui x, é como temos x elevado a 1, e o mesmo para y e z, e o mesmo para este caso. Portanto, uma equação desta forma já não é linear, por exemplo, assim, ou uma equação desta forma já não é linear. Portanto, além de, dizia, as variáveis envolvidas terem todas a expoente 1, elas não se multiplicam nem se dividem entre elas. Okay? Portanto, quando tu tens uma equação deste tipo, dizes que tens uma equação linear, a equação de um plano, portanto, é uma equação linear. Nesta linha B vamos usar um plano para aproximar o nosso elipsoide e, portanto, dizemos que estamos a usar um aproximante linear, que é o nosso plano, aproximante linear do elipsoide. Ok, então nós queremos calcular um valor aproximado de z para x igual a 0,9 e y igual a 0,9 também, usando a equação do nosso plano. E, portanto, a primeira coisa que a gente aqui faz é resolver esta equação em ordem à variável z. Está feito. E agora vamos usar x09 aqui e y09 aqui. E temos contas muito simples para achar o z. Ao passo que aqui teríamos contas menos simples, porque temos estes quadrados e esta raiz quadrada. E esta é a vantagem de usarmos aproximantes lineares. E então, usando na equação 2, substituindo x e y por 0,9, está aqui feito, dá aproximadamente 4,53, significa que no nosso plano nós viemos do ponto A, que é o ponto 1, 1, 4, para o ponto B, chamemos, que é 0,9, 0,9, 4,53 aproximadamente, ok? Se fizeres o mesmo cálculo usando a equação do elipsoide, vai dar um pouco menos 4,20, quer dizer, há aqui algum erro.
talvez para uma aplicação ou para algumas aplicações esta aproximação pudesse não ser uma grande ideia, mas estou aqui a sugerir apenas como é que funciona. E se consultares a figura que aqui está, temos o nosso elipsoide aqui, com o plano tangente, o nosso ponto A, 1, 1, 4, e agora temos uma ampliação muito grande, o ponto B, o ponto 09, 09, 420 ou 421, este ponto sobre o nosso elipsoide, o ponto correspondente a x09 e y09, nesta escala fica quase por cima deste A, portanto não dá para se ver. Eu fiz uma ampliação grande aqui. Esta superfície que aqui está está com outra cor, mas é a parte do nosso elipsoide que está aqui ao pé destes pontos. E estamos a olhar de lado de perfil para o plano tangente, que se vê aqui, e vê-se que há uma diferençazinha de altura de Z neste ponto entre o plano e o elipsoide, e essa diferença é de 0,23, mais ou menos, a diferença nas coordenadas Z. Então, podemos dizer que a diferença de Z, esta diferença aqui medida sobre o nosso elipsoide, formalmente é a diferença do valor de Z no ponto 0909 pelo valor de Z no ponto 11, portanto, a variação de Z no elipsoide. A variação de Z no nosso plano, como é que ela é achada? Ela é igual ao gradiente calculado no ponto 0909 vezes a diferença das coordenadas x, delta x, mais o gradiente calculado, a derivada parcial em ordem a y, calculada no ponto 0909, vezes a diferença usando as coordenadas, diferença de coordenadas y. Portanto, é o que esta equação aqui diz. Ela diz o mesmo que esta aqui, em cima, não é? Dá-nos uma aproximação, diz o mesmo, dá-nos uma aproximação para esta, mas o cálculo é feito usando a diferencial, que nós já vimos o significado desta equação, aqui já vimos noutro vídeo, portanto eu remeto para os vídeos que vimos antes para perceberes o que é que quer dizer isto. Mas, de facto, se neste dx pusermos a diferença de coordenadas x e neste y a diferença de coordenadas y, nós temos a diferença medida não sobre o paraboloide aqui na nossa figura, mas medida sobre o nosso plano, portanto, medida aqui sobre o nosso plano. Há uma diferençazinha que não dá muito bem para ver, marcá-la aqui, mas ela é visível aqui, não é? Que a linha correspondente ao plano não assenta sobre a superfície do elipsoide. E esta diferença medida sobre o plano é 4,53 menos 4. 4,53 foi o Z que a gente obteve para o nosso plano aqui neste ponto. O ponto que temos, o Z que tínhamos aqui era 4 e, portanto, a diferença com que ficamos aqui é 0,53. E chama-se esta diferença, numa expressão deste tipo, a diferença de Z, diz-se diferencial total de Z. Okay? E ela representa variações de Z medidas sobre o plano tangente num dado ponto com coordenadas x0 e y0.